Vamos orar, pedir uma bênção sobre o nosso culto. Senhor nosso Deus, Pai soberano, Pai bondoso, o nosso Senhor nos ensinou a orar e a pedir em primeiro lugar: seja glorificado o teu santo nome, Senhor. Como acontece nos céus, onde os anjos louvam o teu santo nome, que nós também aqui na terra possamos engrandecer o teu nome. Senhor nosso Deus, nós fazemos isso por meio dos nossos cultos, dos nossos cânticos, hinos, salmos. Tu nos deste salmos e hinos e cânticos espirituais para te louvar e também para fortalecer a nossa fé. Que nós possamos te louvar em nossas orações, também em nossas pregações, que o culto inteiro realmente engrandece o teu santo nome. Senhor nosso Deus, esteja no nosso meio com o teu Espírito Santo, tanto para pregar o Evangelho como também para ouvir o teu Evangelho. Ajuda-nos para nos concentrar e assim também para fortalecer a nossa fé. Esteja com todos nós aqui presentes, esteja com os irmãos que não estão aqui presentes. Eu vi que a nossa irmã Isabel ficou doente hoje à tarde. Senhor, cuide dela e que ela possa recuperar da fraqueza, da doença. E esteja com os outros que não estão presentes, Senhor. Tu sabes os motivos, os corações. Senhor nosso Deus, que todos nós aqui chegamos não por costume, mas realmente por amor a Ti e por amor aos nossos próximos. Dá tudo que nós precisamos, Senhor, para nosso corpo, nossa alma, e abençoe-nos ricamente. Tudo isso de ouro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias o texto nós encontramos no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler Mateus 28, 16 até 20. O texto é 18 até 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aqui. Queridos irmãos, irmãs, o início do ano é como o início de uma semana.
um bom momento para definir a nossa agenda. O que vamos fazer este ano? O que devemos fazer este ano? A agenda quer dizer isso, as coisas que devemos fazer. E pensando nisso, eu pensei na mensagem do domingo 32, que foi pregado recentemente aqui na igreja. E domingo 32 perguntou: por que ainda devemos fazer boas obras? E uma parte da resposta diz: para que ganhemos nosso próximo para Cristo, pela vida cristã que levamos. As nossas boas obras servem para ganhar o nosso próximo. Eu pensei também no sermão de domingo 33, todos nós somos convertidos e devemos espalhar a luz de Cristo. A igreja recebeu o mandato de fazer discípulos em todas as nações. Por isso se chama missionários, para cumprir esse mandato, mas não somente os missionários são chamados para fazer isso. Todos os discípulos de Jesus têm o chamado de espalhar a luz de Cristo no seu contexto. Eu acredito que isso faz parte da nossa agenda de 2021. Eu quero estimular isso, e a melhor maneira é de repetir esse tema algumas vezes no futuro. Conforme a sabedoria brasileira, que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o tema para hoje à noite é a grande comissão de Cristo à sua igreja: fazer discípulos. A grande comissão de Cristo para a sua igreja é fazer discípulos. E em primeiro lugar, eu quero falar sobre a autoridade de Cristo. Ele manda no céu e na terra. Como o texto diz, Cristo recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. E quem tem autoridade, manda. E as pessoas obedecem. Jesus não recebeu no final, Jesus já tinha autoridade. Você pode ler isso no Evangelho de Mateus 4. Ele chamou os seus discípulos e eles deixaram imediatamente, imagine, imediatamente os seus empregos e começaram a seguir. Ele mandou os demônios sair e eles obedeceram também imediatamente, sem discutir. Ele até mandou os ventos e eles se acalmaram. Então Cristo recebeu toda a autoridade na terra e no céu. E João viu isso na ilha de Patmos. Pode ver isso em Apocalipse 1, 12 até 19. Apocalipse 1, 12 até 19. Ele diz: eu voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo.
os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João viu o Cristo glorificado, que falou com autoridade. Ele ouviu uma voz estrepitosa e caiu a seus pés como morto. Ele reconheceu a autoridade divina, obedeceu e escreveu as 7 cartas para as igrejas. As cartas foram as cartas de Cristo, que vinha com autoridade. A autoridade de Jesus Cristo nós encontramos hoje em dia nas Sagradas Escrituras. Como Paulo disse aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, 13, ele disse: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Veja também outro lugar, 2 Timóteo 3,14, ele diz para o seu filho Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Então, Cristo manda. Ele mandou o Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes. Ele mandou os apóstolos pregar o Evangelho, e eles foram até aos confins da terra, porque Cristo os mandou sair, pregar, fazer discípulos, plantar igrejas. Isso nos leva ao segundo ponto: o alvo de Cristo. O alvo de Cristo é o mundo. Ele quer ter discípulos em todas as nações. Esse é o alvo do governo dele: restaurar o reino de Deus de acordo com a vontade de Deus. Lembra-se o que Jesus disse em João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus criou o mundo, se afastou do mundo depois da queda e rebelião de Adão, mas nunca esqueceu o mundo. Ele prometeu um Salvador para salvar o mundo. Esse Salvador ia nascer em Israel, seria um descendente de Abraão. E por causa disso, Deus disse a Abraão, Gênesis 12, versículo 3: em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Essa bênção se realizou por meio de Jesus. Ele é o Salvador. E o mundo então deve conhecer Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a pergunta é: como Cristo vai realizar isso? Por meio dos seus apóstolos, que foram chamados para pregar, para fazer discípulos, plantar igrejas. Por meio das suas igrejas, os candeeiros, em Apocalipse, por meio das suas igrejas, os candeeiros, a luz de Cristo deve se espalhar. Isso nos leva ao terceiro ponto: o corpo de Cristo.
A igreja é o corpo de Cristo, que deve servir a Cristo e cumprir a grande comissão. Eu já disse uma vez, a igreja é o exército de Jesus Cristo. Um exército do mundo serve para matar. Nós não somos chamados para matar, mas para salvar. O exército da salvação. Existe um movimento que se chama assim. Não é uma verdadeira igreja de Cristo, não tem os ofícios de Cristo, nem administram os sacramentos de Cristo, nem conhece a disciplina cristã. Então é um movimento de pessoas que querem servir a Cristo. Porque nós não podemos negar que eles fazem muitas boas obras neste mundo. Eles procuram as pessoas necessitadas, ajudam, dão testemunho sobre Jesus. Eles fazem o que as verdadeiras igrejas de Cristo devem fazer: levar as pessoas para Cristo. Qualquer igreja cristã tem essa obrigação: sair e fazer discípulos. É a obra da evangelização. Muitas igrejas acham que estão cumprindo essa tarefa quando mandam um missionário ao exterior. Mas isso é luxo. Só igrejas ricas conseguem fazer isso. Mas elas não devem esquecer a obra missionária no próprio contexto. Uma igreja pequena não tem condições para enviar um missionário para o exterior, para um lugar onde as pessoas não conhecem Jesus Cristo. Então, quer dizer que ela não tem condições para cumprir a grande comissão de Cristo? Claro que sim. Ela tem condições para cumprir esse trabalho no contexto dela. Ela tem a obrigação de fazer isso. Ela é um candelabro que deve espalhar a luz de Cristo. E se não, Cristo vem e moverá do seu lugar o candeeiro, como ele fez com a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, versículo 5. Como igreja, nós aprendemos a cantar: brilhe em nós. Mas aprendemos também como devemos fazer isso. Deixe-me fazer uma pergunta para verificar isso. Nós somos uma igreja extrovertida ou introvertida? Extrovertida quer dizer que alguém está mais interessado nas pessoas e coisas em derredor do que com seus próprios pensamentos e sentimentos. Por isso ele é socialmente mais animado e comunicativo. Introvertido quer dizer que a igreja dirige seu interesse, atenção e atividades para fortalecer seus próprios membros e seu caráter. E quando eu penso nisso, eu observo a maioria das igrejas reformadas, pode ser aqui no Brasil, Canadá, Holanda, eu acho que elas são mais
do que extravertidas. Elas são bem organizadas, boas pregações, muita atenção à obra pastoral, muita atenção ao ensino por meio das escolas e aulas de catequese, um bom serviço diaconal. Mas tudo serve para os membros e os seus filhos. Tudo é direcionado para dentro. Nós não somos muito extrovertidas. Das 3 partes da grande comissão, sair e evangelizar, batizar e ensinar, eu acho que a primeira parte é a mais fraca. O crescimento de muitas igrejas reformadas vem de dentro e não de fora. Talvez alguém vai dizer: médico, cura a ti mesmo. Pois é, meditando sobre essas coisas, eu reconheço que eu fui criado e treinado para ser introvertido, cuidar da igreja, pastorear o rebanho, ensinar as crianças, pregar o evangelho à congregação, administrar os sacramentos, treinar oficiais e fortalecer uma confederação. Tudo isso é necessário, porém é um trabalho introvertido. Precisamos disso. Ninguém pode negar isso. Precisamos disso, mas precisamos também ser extrovertidos, sair e fazer discípulos. Isso faz parte do nosso mandato. Você pode ver isso. Procurar as pessoas que ainda não são discípulos de Cristo. Não tirar as pessoas das outras igrejas cristãs, mas procurar as pessoas que não são membros de uma igreja cristã e chamá-las para Cristo. Isso nos leva ao 4º ponto, o batismo de Cristo. O batismo de Cristo é a marca de Cristo, que as pessoas recebem quando se convertem. É a marca da regeneração, a lavagem dos pecados, a troca de camisa. Quem é batizado recebe a marca de Cristo, porque ele quer mudar a sua vida, vestir a camisa de Cristo e viver uma vida cristã. Por meio da lavagem pela água, ele entra no quartel de Cristo para ser treinado. Por isso se fala aqui em Mateus 28, você pode prestar atenção, em primeiro lugar sobre o batismo e depois, em segundo lugar, sobre o ensino de Cristo. Esse é ponto 5, o ensino de Cristo. Cristo disse: sai, batiza, faz discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que Jesus quer dizer com isso? O que Cristo ordenou? Eu quero dizer, em primeiro lugar, tudo o que Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 5 até 7. Por quê? Porque isso em primeiro lugar. Porque eu tenho a impressão que eles estão no mesmo lugar. Veja, versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Aquele monte é conhecido. Aquele monte foi o lugar onde os discípulos foram treinados e receberam o ensino de Jesus, que disse:
Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Cristo escolheu esse lugar que significava muito no treinamento dos discípulos. E agora eles têm que se lembrar desse ensino e ensinar os outros que querem seguir Jesus. Tudo isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles têm que se lembrar as outras coisas que Jesus os ordenou. É porque Jesus também os ordenou a pregar, ensinar e administrar os sacramentos e praticar a caridade. E por causa disso também instituir os ofícios de pastor, presbítero e diácono. Porque esses três ofícios são os subcomandantes do exército de Cristo. São os oficiais, e pelos esses oficiais, Cristo está conosco até o fim dos tempos. Veja ponto 6, o apoio de Cristo. Ele disse: eu estou convosco até o fim dos tempos. Cristo então subiu ao céu, mas 10 dias depois ele mandou o Espírito Santo para a sua comunidade e congregação no dia de Pentecostes, sobre os seus discípulos. O Espírito de Cristo trabalha aqui na terra desde aquele momento até agora. Se lembra o que Paulo escreveu em Efésios 4, 7 até 12. Vamos ler essa parte. Efésios 4, 7 até 12. Paulo diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, nota, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo serve o serviço e a edificação, o treinamento do corpo de Cristo, que é a igreja inteira, os membros, vocês. Cristo está no céu, mas ele trabalha aqui na terra por meio do Espírito Santo, que deu dons aos oficiais e aos membros da igreja. Veja, por exemplo, a obra missionária de Paulo em Atos 16. Você vai ler como Cristo o impediu, ele queria ir para a Ásia Menor, mas o Espírito de Cristo o impediu para viajar para lá. Mas, ao contrário, o mandou para a Europa, para a Grécia. E aí, Cristo abriu as portas. Pense em Lídia, em Filipos. Cristo abriu o coração dela. E ela abriu a porta da casa dela. E assim se abriu uma porta na cidade de Filipos. E a obra missionária começou a trabalhar, a obra de evangelização começou a trabalhar ali. E poucos anos depois tinha uma grande
igreja dos Filipenses. Cristo abriu a porta. Cristo fez isso também em outros lugares. Veja 1 Coríntios 16, versículo 9. 1 Coríntios 16, versículo 9. Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, mas ele diz, 16, versículo 9: permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. É 2 Coríntios 2, versículo 12. 2 Coríntios 2, versículo 12. Mais uma vez, Paulo escreveu: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor havia aberto uma porta, ainda assim não tive sóssego em meu espírito. Mas o que ele viu é que o Senhor abriu uma porta. Colossenses 4, versículo 3. Colossenses 4, versículo 3, ele diz: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. E finalmente, Apocalipse 3, versículo 8, o próprio Cristo diz para a igreja: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, irmãos, quem abre as portas é aquele que tem a chave. Cristo tem a chave e abre portas que ninguém pode fechar. Ele abre portas e nos manda para entrar. Nós devemos estar preparados para isso. Nós devemos sair para descobrir onde se encontram as portas abertas. Vamos ser mais extrovertidas este ano 2021. Deus está lavrando a terra. A pandemia assusta as pessoas. A pandemia ensina as pessoas a sua fraqueza. O homem é nada. Deus é tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou Cristo. Cristo nos manda. Vamos salvar